Saúde mental nas empresas. Um estudo da neurobiologia da burnout e a contribuição da atividade física no apoio e reversão dessa síndrome. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Como evitar que o cérebro dos seus colaboradores entre em curto-circuito antes do final do trimestre? O estresse ocupacional crônico não é apenas um desconforto passageiro, mas uma falha neurobiológica silenciosa que corrói a atenção, a criatividade e a capacidade de decisão das equipes. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, explorando os mecanismos cerebrais da síndrome de burnout e o papel estruturante da atividade física como estratégia de reversão. Os resultados indicam que intervenções baseadas em movimento regulam o eixo do estresse, estimulam a neurogênese e reconstroem a resiliência mental no ambiente corporativo. Para gestores e líderes de RH, compreender essa ciência é o primeiro passo para desenhar programas de bem-estar que não apenas tratam sintomas, mas atuam na causa biológica do esgotamento. Empresas que adotam essa abordagem reduzem o absenteísmo, aumentam o engajamento e transformam a saúde mental em vantagem competitiva sustentável. Resumo: o crescente reconhecimento da síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, OMS, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, CID-11, evidencia a urgência de estratégias baseadas em evidências para a promoção da saúde mental no trabalho. Este artigo tem como objetivo analisar os mecanismos neurobiológicos subjacentes à síndrome de burnout, com ênfase na desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, e nas alterações da neuroplasticidade hipocampal, e investigar o papel da atividade física como intervenção coadjuvante na prevenção e reversão do quadro. Adotou-se uma metodologia de revisão integrativa da literatura, consultando bases indexadas como Cielo, PubMed, periódicos CAPES e Google Scholar, com recorte temporal prioritário dos últimos 10 anos, complementado por referências clássicas. Os achados indicam que o estresse ocupacional crônico provoca alterações sustentadas no eixo HPA, frequentemente associadas ao hipocortisolismo atípico, e reduz a expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, comprometendo a neurogênese hipocampal e a resiliência emocional. Em contrapartida, a prática regular de exercícios físicos, especialmente aeróbicos de moderada intensidade, normaliza a resposta ao estresse, aumenta os níveis de BDNF e estimula a plasticidade sináptica, promovendo recuperação funcional e proteção contra novos episódios. Conclui-se que a incorporação de programas estruturados de atividade física no contexto organizacional constitui estratégia não farmacológica eficaz, de baixo custo e com efeitos duradouros sobre a saúde mental dos trabalhadores. Palavras-chave: síndrome de burnout, neurobiologia, atividade física, eixo hipotálamo-hipófise adrenal, fator neurotrófico derivado do cérebro, saúde mental no trabalho. Introdução. A saúde mental no ambiente laboral ascendeu a uma posição central nas agendas estratégicas de organizações públicas e privadas nas últimas décadas. Entre os transtornos ocupacionais mais prevalentes e debilitantes, a síndrome de burnout destaca-se pela sua capacidade de comprometer não apenas o bem-estar individual, mas também a produtividade, a segurança e o clima organizacional como um todo. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como um fenômeno ocupacional na CID-11, a síndrome é definida como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi administrado com sucesso, caracterizando-se por exaustão emocional, distanciamento mental do trabalho e redução da eficácia profissional, WHO, 2019. Dados recentes indicam que 67% dos trabalhadores norte-americanos relatam pelo menos um sintoma de burnout, com índices ainda mais elevados entre os jovens de 25 a 34 anos, alcançando 83%, Seramalt, 2025. No Brasil, embora estatísticas nacionais consolidadas ainda sejam escassas, o impacto do fenômeno sobre o absenteísmo e a rotatividade tem mobilizado crescentes investimentos em programas de bem-estar corporativo.
O problema central que orienta esta investigação reside na seguinte questão: quais os mecanismos neurobiológicos que conectam o estresse ocupacional crônico ao desenvolvimento da síndrome de burnout, e de que forma a atividade física pode atuar como agente modulador desses mecanismos, contribuindo para a prevenção e reversão do quadro. Para responder a essa pergunta, estabeleceu-se como objetivo geral analisar as bases neurobiológicas do burnout e o papel da atividade física como estratégia de intervenção. Como objetivos específicos, buscou-se: a. descrever a fisiopatologia do estresse ocupacional com ênfase no eixo HPA, b. examinar as alterações na neuroplasticidade hipocampal e nos níveis de BDNF associadas ao burnout, c. avaliar as evidências científicas sobre os efeitos do exercício físico na regulação desses sistemas, e d. discutir as implicações práticas para a implementação de programas organizacionais baseados em atividade física. A justificativa teórica ancora-se na necessidade de superar abordagens meramente descritivas ou assistenciais, propondo uma compreensão integrada dos processos biológicos que sustentam o esgotamento profissional. Do ponto de vista prático, a elucidação desses mecanismos oferece subsídios para o desenho de intervenções mais eficazes, alinhadas à neurobiologia do trabalhador, e para a mensuração objetiva de resultados em saúde mental. A relevância social e econômica do tema é inegável. O sofrimento psíquico relacionado ao trabalho gera custos diretos com afastamentos e indenizações, além de perdas intangíveis relacionadas à criatividade, à inovação e à retenção de talentos. 2. Desenvolvimento. 2,1 A síndrome de burnout, do construto psicológico à realidade neurobiológica. Originalmente descrita por Freudenberger, 1974, e posteriormente refinada por Maslach e Jackson, 1981, a síndrome de burnout foi por décadas tratada predominantemente como um fenômeno psicossocial, associado a desequilíbrios entre demandas e recursos no trabalho. No entanto, avanços nas neurociências nas últimas 2 décadas revelaram que o esgotamento profissional não se restringe a uma experiência subjetiva de cansaço, ele corresponde a uma reorganização disfuncional de sistemas cerebrais e endócrinos, com consequências mensuráveis sobre a arquitetura neural e a regulação emocional. Souza, 2022. A inclusão do burnout na CID-11 como um fenômeno ocupacional, embora não o classifique como uma condição médica propriamente dita, legitima a busca por correlatos biológicos e por intervenções que atuem sobre suas causas orgânicas. Atrosco et al., 2020. Do ponto de vista clínico, o burnout manifesta-se por 3 dimensões centrais: exaustão emocional, caracterizada por sensação de esgotamento de recursos afetivos e físicos, despersonalização ou cinismo, traduzida por atitudes negativas e distanciamento em relação ao trabalho e às pessoas, e reduzida realização profissional, com percepção de incompetência e baixa produtividade. RU, 2019. Estudos epidemiológicos recentes indicam que a prevalência de burnout varia conforme setor e modalidade de trabalho. Uma investigação transversal conduzida em 2025 com 247 trabalhadores remotos e híbridos dos setores de tecnologia, educação e finanças revelou que 63,1% dos participantes apresentavam alta exaustão emocional e 41,7% preenchiam critérios para burnout pleno, definido pela elevação em pelo menos 2 domínios do Maslach Burnout Inventory, Khalid e Nas, 2025. Outro estudo, publicado no mesmo ano, encontrou que 50% dos trabalhadores da saúde e 50% dos trabalhadores não hospitalares exibiam sintomas de burnout, sugerindo que o fenômeno transcende profissões tradicionalmente consideradas de alto risco. Toxicology Letters, 2025. 2,2 O eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, como interface entre estresse ocupacional e cérebro. O estresse é biologicamente definido como um estado de ameaça, real ou percebida, à homeostase do organismo, ativando respostas integradas entre os sistemas nervoso, endócrino e imune. Moreira et al., 2025. O eixo HPA atua como o principal mediador neuroendócrino dessa resposta, coordenando as adaptações fisiológicas necessárias para a sobrevivência.
Sua ativação envolve a liberação de hormônios pelo hipotálamo e pela hipófise, culminando na secreção de cortisol pelas glândulas suprarrenais. O cortisol, frequentemente denominado hormônio do estresse, desempenha funções essenciais em condições agudas, como a regulação do metabolismo energético e a modulação de processos inflamatórios. No entanto, quando a ativação do eixo HPA torna-se persistente devido à exposição crônica a estressores ocupacionais, o cortisol pode exercer efeitos neurotóxicos, especialmente sobre estruturas límbicas ricas em receptores para glicocorticoides, como o hipocampo e a amígdala. Estudos mostram que pessoas com burnout frequentemente apresentam um padrão atípico de secreção de cortisol, descrito como hipocortisolismo, embora haja discordâncias na literatura sobre a direção exata da alteração. Florindo et al., 2024. O que se mostra consistente é a ideia de que o estresse crônico transforma a alostase, o processo ativo de manutenção da estabilidade mediante mudança, em sobrecarga alostática, levando a uma desregulação do eixo que compromete a capacidade do organismo de responder adequadamente a desafios futuros. McEwen, 2017. A relevância dessa desregulação para o contexto corporativo é direta. Trabalhadores expostos a longas jornadas, ambiguidade de papéis, baixo suporte social e alta demanda psicológica apresentam níveis alterados de cortisol ao longo do dia, com prejuízos na memória de trabalho, na regulação emocional e na tomada de decisão. A compreensão do eixo HPA permite, portanto, transcender a noção de que o burnout é um problema exclusivamente psicológico, ancorando-o em uma base biológica que demanda intervenções igualmente fundamentadas. 2,3 Neuroplasticidade hipocampal e o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Uma das descobertas mais impactantes das neurociências contemporâneas é a constatação de que o cérebro adulto mantém capacidade de gerar novos neurônios, processo denominado neurogênese, especialmente no hipocampo, uma região crucial para a memória, a aprendizagem e a regulação do humor. Rossi et al., 2024. Essa neuroplasticidade hipocampal é modulada por fatores ambientais e comportamentais, podendo ser estimulada ou inibida conforme as circunstâncias de vida do indivíduo. O estresse crônico, característico do burnout, exerce efeito inibitório pronunciado sobre a neurogênese hipocampal. Estudos experimentais demonstram que a exposição prolongada a glicocorticoides reduz a proliferação de células progenitoras no giro denteado do hipocampo, levando à atrofia dessa estrutura e ao comprometimento de funções cognitivas e emocionais. Joca et al., 2003. Esse efeito é mediado, em grande parte, pela redução dos níveis do BDNF, uma proteína que atua como adubo cerebral, promovendo a sobrevivência, o crescimento e a diferenciação de neurônios. Eduven, 2025. O BDNF é particularmente sensível ao estresse. Situações agudas de ameaça já reduzem sua expressão hipocampal, e a cronicidade desse quadro aprofunda o déficit, criando um ciclo vicioso de deterioração neural e vulnerabilidade emocional. No contexto do burnout, a queda dos níveis de BDNF associa-se não apenas a sintomas afetivos, como anedonia e apatia, mas também a prejuízos cognitivos relatados pelos trabalhadores, dificuldade de concentração, lapsos de memória, lentificação do pensamento e redução da criatividade. Esses sintomas, muitas vezes atribuídos erroneamente a falta de esforço, ou desinteresse, correspondem, na verdade, a uma base neurobiológica objetiva, passível de mensuração e, crucialmente, passível de reversão mediante estímulos adequados. 2,4 Atividade física como moduladora dos sistemas neurobiológicos do estresse. A atividade física regular tem sido reconhecida como uma das intervenções não farmacológicas mais potentes para a promoção da saúde mental, com efeitos que vão além do simples alívio sintomático. Do ponto de vista neurobiológico, o exercício atua em múltiplos níveis, regula a reatividade do eixo HPA, aumenta a expressão de BDNF, estimula a neurogênese hipocampal e promove a liberação de neurotransmissores associados ao bem-estar, como endorfinas, dopamina e serotonina. Kaldic, 2025.
Especificamente em relação ao eixo HPA, evidências indicam que o exercício físico regular reduz o cortisol basal elevado e a hiperreatividade ao estresse, promovendo uma recuperação mais rápida dos níveis hormonais após situações desafiadoras. Lana et al., 2006. Esse efeito é particularmente relevante para trabalhadores expostos a estressores ocupacionais crônicos, pois restaura a capacidade do organismo de distinguir entre ameaças reais e percepções distorcidas de perigo, evitando a ativação generalizada do sistema de estresse. No que tange ao BDNF, a associação com o exercício é ainda mais robusta. Estudos demonstram que uma única sessão de exercício aeróbico de moderada intensidade pode elevar os níveis séricos de BDNF em até 30%, enquanto programas regulares de treinamento produzem aumentos sustentados, associados à melhora da memória, da flexibilidade cognitiva e da resiliência emocional. Adilard et al., 2005. A metáfora do adubo cerebral não é meramente ilustrativa. O BDNF efetivamente fertiliza o hipocampo, criando um ambiente propício para o florescimento de novos neurônios e sinapses, mesmo na vida adulta. Uma revisão sistemática conduzida por Souza e colaboradores, 2020, concluiu que a prática de exercício físico constitui meio eficaz na prevenção e redução dos efeitos da síndrome de burnout, especialmente quando associada a atividades aeróbicas regulares e a estratégias de coping ativo. Os autores observaram que quanto maior a intensidade e a frequência dos exercícios, menores eram os níveis de exaustão emocional e despersonalização entre os trabalhadores estudados. Outra revisão, focada em professores, confirmou que a atividade física atua como fator protetor contra o desenvolvimento do burnout, reduzindo a percepção de estresse e aumentando a sensação de realização profissional. Ferreira et al., 2015. Do ponto de vista prático, a Organização Mundial da Saúde estima que programas de atividade física no local de trabalho podem diminuir em até 27% os afastamentos por transtornos mentais comuns, incluindo burnout, estresse e ansiedade. Equilibrium Fitness, 2025. Esse dado tem implicações diretas sobre o retorno do investimento em bem-estar corporativo. Cada real aplicado em programas estruturados de exercício gera economia múltipla em redução de absenteísmo, presenteísmo e rotatividade. 2,5 Implementação organizacional, da evidência à prática. A tradução do conhecimento neurobiológico para o ambiente corporativo requer o desenho de intervenções que sejam factíveis, escaláveis e culturalmente adaptadas. Não se trata de transformar empresas em academias de ginástica, mas de incorporar o movimento à rotina de trabalho de forma inteligente e gradual. Estratégias com respaldo científico incluem pausas ativas de 5 a 15 minutos ao longo do expediente, com alongamentos e exercícios de mobilidade, caminhadas orientadas em grupos no entorno do prédio, sessões curtas de ginástica laboral com foco em respiração e postura, e desafios internos que estimulem a movimentação de forma lúdica e competitiva. Sprocat, 2025. Empresas que já adotaram tais práticas reportam melhorias concretas em indicadores de clima organizacional, retenção de talentos e produtividade. Um estudo conduzido pela University of Bristol demonstrou que colaboradores que se exercitam durante o expediente reportam até 21% mais capacidade de concentração e 22% mais agilidade na execução de tarefas. Coulson et al., 2008. Uma meta-análise publicada na Scandinavian Journal of Work, Environment e Health, 2021, confirmou que intervenções baseadas em exercício físico no trabalho reduzem significativamente o estresse percebido e os sintomas depressivos, com tamanhos de efeito comparáveis aos de psicoterapias de primeira linha. A implementação bem-sucedida, contudo, depende de fatores organizacionais mais amplos, apoio da liderança, flexibilidade de horários, disponibilidade de espaços adequados e, sobretudo, uma cultura que valorize o equilíbrio entre desempenho e bem-estar. Não basta oferecer sessões de ginástica laboral se o trabalhador é punido por utilizá-las ou se a carga de trabalho inviabiliza qualquer pausa.
A atividade física deve ser parte de uma estratégia integrada de gestão de estresse, que inclua também a redução de demandas excessivas, o fortalecimento do suporte social e a promoção de autonomia. 3. Conclusão. O presente artigo buscou integrar conhecimentos oriundos da neurobiologia do estresse, da psicologia organizacional e da ciência do exercício para oferecer uma compreensão abrangente da síndrome de burnout e das possibilidades de intervenção baseadas em atividade física. Os principais achados indicam que o burnout não é uma fraqueza de caráter nem um mero cansaço passageiro, mas uma condição com substrato biológico bem definido, envolvendo desregulação do eixo HPA, redução dos níveis de BDNF e comprometimento da neurogênese hipocampal. Em contrapartida, a prática regular de exercícios físicos mostrou-se capaz de modular positivamente esses sistemas, restaurando a capacidade de resposta ao estresse, estimulando a plasticidade neural e promovendo recuperação funcional. As evidências revisadas sustentam a recomendação de que programas estruturados de atividade física sejam incorporados às políticas de saúde mental no trabalho, como estratégia de baixo custo, alta efetividade e efeitos duradouros. As implicações práticas dessa conclusão são diretas. Gestores e profissionais de recursos humanos dispõem, hoje, de um arsenal científico robusto para desenhar intervenções que vão além do assistencialismo reativo. Investir em movimento é investir em resiliência cerebral, em clareza cognitiva e em sustentabilidade organizacional. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que avaliem o impacto de programas de exercício em desfechos biológicos objetivos, como cortisol salivar, níveis de BDNF e neuroimagem, bem como a investigação de doses ideais e modalidades específicas de exercício para diferentes perfis ocupacionais. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Adilard, P. A. et al. Voluntary Exercise Protects Against Stress Induced Decreases in Brain-Derived Neurotrophic Factor Protein Expression. Neuroscience, V. 133, número 2, p. 399 a 408, 2005. 2. Atrosco, P. A. Demetrovix, Z. Griffiths, M. D. Work Addiction, Obsessive Compulsive Personality Disorder, Burnout, and Global Burden of Disease, Implications from the ICD-11. International Journal of Environmental Research and Public Health, V. 17, número 2, p. 660, 2020. 3. Coulson, J. C. McKenna, J. Field, M. Exercising at Work and Self-Reported Work Performance. International Journal of Workplace Health Management, V. 1, número 3, p. 176 a 197, 2008. 4. Eduven. Movimento e mente, a neurobiologia do exercício físico e sua relação com o desempenho profissional. 2025. Disponível em acesso em 18 de abril 2026. 5. Equilibrium Fitness. Exercício físico no ambiente de trabalho, evidências sobre produtividade e saúde mental. 2025. Disponível em acesso em 18 de abril 2026. 6. Ferreira, E. G. et al. Revisão sistemática sobre síndrome de burnout e atividade física em professores. Educação Física Y Deporte, V. 34, número 2, p. 309 a 330, 2015. 7. Florindo, F. G. M. et al. Impactos no eixo hipotálamo-hipófise adrenal em pacientes com síndrome de burnout, uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, V. 8, N. 4, 2024. 8. Freudenberger, H. J. Steph Barney Out, Journal of Social Issues, V. 30, número 1, p. 159 a 165, 1974. 9. Joca, S. R. L. et al. Estresse, depressão e hipocampo.
Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 25, SUPL. 2, p. 46 a 51, 2003. 10. Khalid, K. Nas, A. Prevalence of Burnout and Emotional Exhaustion in Remote or Hybrid Workers. Journal of Health Research and Reviews, v. 5, N. 10, 2025. 11. Lana, A. C. et al. Influência dos exercícios físicos de baixa e alta intensidade sobre a concentração sérica de cortisol. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 12, número 5, p. 243 a 246, 2006. 12. Maslach, C. Jackson, S. E. The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Organizational Behavior, v. 2, número 2, p. 99 a 113, 1981. 13. McEwen, B. S. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. Chronic Stress, v. 1, p. 1 a 11, 2017. 14. Moreira, L. M. et al. A Fisiologia do Estresse além do cortisol, o papel do eixo HPA na interface mente-corpo. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 7, número 12, p. 1535 a 1550, 2025. 15. Proper, K. I. et al. Effectiveness of Physical Activity Programs at the Workplace on Physical and Mental Health Outcomes, a Systematic Review of Reviews. Scandinavian Journal of Work, Environment e Health, v. 47, número 2, p. 89 a 100, 2021. 16. Rossi, F. L. S. et al. Plasticidade hipocampal induzida pelo exercício físico. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 18, número 113, p. 45 a 56, 2024. 17. Seramalt. 67% of US workers experience at least one symptom of burnout. 2025. Disponível em Acesso em 18 de abril 2026. 18. Souza, J. N. M. et al. O exercício físico como estratégia de coping frente à síndrome de burnout, uma revisão sistemática. Revista Espaços, v. 41, número 22, p. 3 a 15, 2020. 19. Souza, G. M. A Neurociência e a Síndrome de Burnout no Ambiente Corporativo. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, número 4, p. 1066 a 1080, 2022. 20. Sprocat, M. Exercício físico no ambiente de trabalho, evidências sobre produtividade e saúde mental. Equilibrium Fitness, 29 de julho 2025. Disponível em Acesso em 18 de abril 2026. 21. Toxicology Letters. Occupational Exposure to Psychosocial Stress, Burnout Prevalence and Early Biomarkers of Oxidative Stress in Healthcare and Non-Healthcare Workers. Toxicology Letters, v. 411, SUPL, p. S296, 2025. 22. World Health Organization. Barney Altan, Occupational Phenomenon, International Classification of Diseases 11th Revision. 2019. Disponível em Acesso em 18 de abril 2026. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.